Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. João segurava com mãos trêmulas o relicário antigo, cujas runas aracunãs pulsavam como um coração vivo sob as luzes de seu smartphone captadas por sua câmera de fotografia, uma ferramenta que ele julgara inofensiva e neutra. À medida que os símbolos desbotados começaram a revelar-se, fragmentos das alucinações se materializavam em sua frente. Imagens holográficas flutuantes, com formas distorcidas de antigos sacerdotes do vodú dos Tapajós entrelaçadas pela tecnologia da era digital. A visão envolve o jovem pescador num halo misterioso e hipnotizante. Cada sombra ancestral se movia como uma dança macabra, com a aranha grande e negra observando de um canto do rio onde as águas refletiam azuis profundos. As sensações são tão reais quanto o frio das profundezas que ele tanto teme. À medida que os hologramas avolumavam-se em danças mais frenéticas, João sentiu seu coração acelerar e uma inquietude crescente tomou conta de sua mente. Ele compreendeu que a descoberta do relicário não era apenas um encontro com o passado ancestral dos Iara. Ao contrário, marcava o começo da luta contra forças sombrias que se agitavam dentro das águas turvas e nos recantos esquecidos de Itapocuia. As visões alucinatórias pareceram aumentar em complexidade. Símbolos desenhados no céu noturno, vozes distantes cantando encantamentos que ressoavam com as águas do rio, como se estivessem chamando-o a um destino inexorável. A fobia de João pelas profundezas das águas ganhava novos contornos. Não era apenas o medo da imensidão, mas uma angústia existencial pela possibilidade de ser roubado por essas entidades ancestrais. Com a consciência dividida entre o mundo que ele conhecia e as terríveis visões do além, João percebeu que sua tentativa de controlar cada fragmento do mistério estava conduzindo-o à loucura. A fadiga física se somava ao desgaste mental. No entanto, era a intensidade das alucinações que mais o atormentava, como uma corrente elétrica atravessando seu cérebro, levando consigo pensamentos fragmentados e obscuridades profundas. Ele sabia, para restaurar alguma forma de equilíbrio ao rio Itapocuia, teria que confrontar o medo mais profundo de sua alma, a aceitação da vastidão cósmica que anulava seu desejo desenfreado por controle. No entanto, enquanto ele se debatia com essa luta interna, uma nova visão surgiu. Uma dança dos Xambás perdidos revelando um caminho para a redenção, mas cobrado com o preço do conhecimento proibido que ameaçava devorar sua sanidade. Conforme João mergulha mais fundo nos enigmas de sua linhagem ancestral, o rio Itapocuia torna-se um espelho das tensões cósmicas que abalam seu mundo. As águas começam a adquirir tons esverdeados e fétidos, uma anomalia visual desconcertante que não pode ser explicada por nenhum fenômeno natural conhecido pelo povoado. Os peixes, cuja presença sempre foi marcada pela harmonia do ciclo da vida no rio, começam a nadar em movimentos erráticos e descoordenados. Algumas espécies migratórias se afastam abruptamente de seu caminho usual, como se repelidas por forças invisíveis. A atmosfera no vilarejo muda. Ruas antes vibrantes agora exalam um silêncio opressivo, quase como se a própria natureza estivesse prestando atenção aos sobrenaturais acontecimentos que tomam conta do povoado de Itapocuia. João, ao tentar entender as transformações misteriosas dos ritmos aquáticos ancestrais, sente uma crescente sensação de vigilância, como se cada passo seu fosse acompanhado por olhos invisíveis que o observam com interesse perturbador. A presença maligna, pairando sobre Itapocuia, torna-se mais palpável quando João percebe mudanças nos ritmos da água. O som dos fluxos e refluxos, antes reconfortante, agora é uma sinfonia assustadora que ecoa nas profundezas do rio e em seu próprio cérebro. Ele luta contra a sensação de paranoia, a mente desenhando imagens das lendárias entidades ancestrais, cuja mera existência sugere um poder indiferente à vida humana. Os recortes fragmentados dessas visões crescentemente perturbadoras começam a se fundir com as paisagens cotidianas do vilarejo. Em meio aos momentos de vigília noturna, sob o brilho tenue das luzes da lâmpada, João vê figuras fantasmagóricas deslizando pelas águas turvas, uma dança macabra que ecoa os antigos mitos sobre seres elementares cuja intenção é não mais do que manter a ordem cósmica.
Essas criaturas são apenas reflexos das entidades sombrias, ou representam algo muito mais próximo da realidade, um desafio à sanidade e ao domínio percebido de João sobre o mundo natural. A cada noite, as visões tornavam-se mais vivas. João sente a pressão aumentar dentro do peito. Não é apenas uma batalha contra forças desconhecidas, mas também um confronto com sua própria psique fragmentada, um reflexo de suas dúvidas e medos acumulados ao longo das linhas ancestrais que carrega. Ele sabe, a solução para os mistérios do rio não pode ser encontrada apenas através da razão. Requer aceitar o desconhecido como parte intrínseca, embora ameaçadora, de sua herança Yara. Mas será possível compreender as motivações dessas entidades indiferentes sem se perder na loucura? João caminha em um precipício onde cada passo pode ser seu último antes do abismo da escuridão ancestral engolfá-lo por completo. No coração das ruínas antigos e esquecidos, onde as pedras antigas carregam o peso de milênios, João é levado por um mistério incontrolável. As sombras das noites crescentes cobrem aquele lugar de uma tapeçaria negra que se entrelaça com a penumbra dos seus próprios medos mais profundos. Aquelas imagens alucinatórias do passado agora ganham contornos nítidos e realidade assustadora. À medida que o frio da noite penetra suas roupas, cada suspiro de ar é uma batalha com a própria sanidade. João sente o peso das gerações antes dele pressionando sobre seus ombros como um manto espectral. Em meio às ruínas desmoronadas e aos cantos que ecoam sombras, ele ouve passos silenciosos. Um vento suave levanta poeira ao redor de seu pé, enquanto no fundo dos recantos escuros surge uma figura envolta em névoa, a aranha grande negra, tão temida nos contos das avós. A presença dela é assustadora não por sua aparência física, mas pela indiferença cósmica que ela representa. Um ser para quem o mundo de João e seus ancestrais são meras partículas insignificantes em uma vastidão insondável. Com a mente dividida entre tentativas desesperadas de racionalizar as visões crescentes, João sente-se atormentado pela culpa. Porque não compreendeu antes sua conexão profunda com o rio e suas entidades guardiãs, a paranoia se torna quase física. Os ruídos do povoado agora parecem suspiros das criaturas escondidas, prontas para devorar qualquer vestígio de ordem que ele possa reivindicar. As sombras dançam ao redor dele naquele espaço decadente, uma manifestação da sua própria mente, despedaçada pela luta constante entre controle e aceitação do desconhecido. João avança, a cada passo um questionamento sobre si mesmo ressoando em seu interior. O espírito da aranha grande negra parece observá-lo com o que poderia ser chamado de curiosidade, mas naquele contexto é apenas indiferença. No instante em que seus olhos se encontram, João entende. A luta contra essas forças não pode ser sobre domínio ou compreensão total. Trata-se de conviver com o desconhecido, aceitá-lo como um elemento inerente ao ciclo da existência, tanto humana quanto cósmica. No centro das ruínas do povoado antigo, onde os caminhos se cruzam em uma dança eterna entre a vida e as sombras, João encontra-se à beira de sua própria transformação. Nesse confronto íntimo com o espírito ancestral que tanto temia, ele percebe um véu levantar não apenas nas ruínas ao seu redor, mas dentro de si. A escuridão cósmica é vasta e indiferente. No entanto, nele reside uma força capaz de harmonizar-se com esse universo insondável, o coração da própria Yara, que flui através das águas do rio Itapocuia. Com essa nova consciência, João sente uma conexão renovada, não apenas com as entidades guardiãs do seu mundo aquático ancestral, mas com um propósito maior: ser o elo entre os mundos visíveis e invisíveis que coexistem em harmonia precária. A tensão é palpável. A atmosfera gótica e decadente das ruínas agora reflete uma luz renovada dentro de João, um reconhecimento da sua própria vulnerabilidade diante do imenso desconhecido. As sombras continuam dançando ao seu redor, mas não mais como ameaças. Elas se tornaram parte integrante do ritual que ele vive em meio às alucinações digitais e visões ancestrais, uma dança complexa de fumaça, onde o medo dá lugar à aceitação. João, agora um guardião equilibrado entre os mundos conhecido e desconhecido, abraça a dualidade que compõe seu ser, enquanto as ruínas testemunham sua transcendência íntima ao coração do mistério dos Xambás perdidos. No centro das ruínas, as visões fragmentadas ganham uma nova dimensão.
Os símbolos aracunãs iluminam o caminho de João com um brilho etéreo que parece pulsar ao ritmo da própria essência do rio Itapocuia. Ele está rodeado por hologramas alucinatórios, figuras dos antigos sacerdotes do vodú entrelaçadas na dança macabra das sombras digitais. Cada passo que dá reverbera através do espaço, ecoando as notas de um ritual ancestral que se funde com a realidade tecnológica da era moderna. A atmosfera torna-se ainda mais opressiva à medida que João enfrenta o espanto e a vertigem dessas visões. A dança dos xambás perdidos agora toma conta de sua mente, desafiando cada concepção prévia sobre seu mundo natural. Ele sente uma pressão crescente para decifrar as mensagens fragmentadas, um enigma que se apresenta tanto como um chamado ancestral quanto como uma tentação assustadora. O medo de perder o controle começa a ganhar corpo, manifestando-se em formações de imagens e sons estranhos que pairam sobre ele. A essência das entidades ameaçadoras torna-se cada vez mais tangível. São criaturas indiferentes cujas intenções não podem ser compreendidas pelo mero raciocínio humano. João percebe a necessidade de equilibrar seu desejo por controle com uma aceitação da vastidão cósmica que o cerca, um desafio que coloca à prova sua própria humanidade. Ao se encontrar no epicentro dessa dança tecnológico-cósmica, João começa a ver as mensagens ocultas nas visões alucinatórias. Cada fragmento de conhecimento proibido oferece um novo insight sobre como restaurar a harmonia ao rio, não por imposição ou domínio, mas pelo entendimento e integração com o desconhecido. As entidades sombrias observam sua luta. No entanto, em seus olhos parece haver apenas uma aceitação fria de que João é parte da vastidão infinita do universo. A tensão atinge seu auge quando as alucinações alcançam um ponto crítico. A dança dos xambás acelera, os símbolos aracunãs brilham com intensidade, guiando para uma revelação final, que o verdadeiro poder reside na harmonização entre o antigo e o novo, a natureza e a tecnologia. É um entendimento que desafia as barreiras tradicionais da sanidade, um conhecimento tão profundo quanto assustador. Agora, no ápice do ritual vodú distorcido, João enfrenta seu maior temor: ser consumido pela escuridão ancestral. Mas com cada fragmento de mensagem decifrado e a essência das entidades ameaçadoras reconhecida como parte integrante da realidade cósmica, ele começa a ver além do véu que separava sua mente humana dos mistérios universais. A resistência à indiferença cósmica torna-se uma aceitação, um passo crucial para restaurar o equilíbrio ao seu mundo aquático ancestral. Com os símbolos aracunãs como faróis no escuro, João percebe que sua verdadeira missão não é domínio do desconhecido, mas sim compreensão e coexistência. O rio Itapocuia começa a refletir uma calma renovada. As águas retornam aos seus tons habituais de azul profundo e verde esmeralda, enquanto o povoado parece respirar com um alívio palpável. Neste clímax ardente de tensão cósmica e psicológica, João é transformado. Não mais apenas um guardião do mundo natural, ele torna-se também um mediador entre os mundos visível e invisível. Um elo vivo que harmoniza a interseção delicada entre o mistério ancestral e a realidade tecnológica moderna. As sombras dos xambás continuam suas danças de fumaça ao longo das águas, mas agora não são ameaçadoras. Elas representam um testemunho eterno da sua jornada pela escuridão até o entendimento. Ao alcançar essa epifania no coração do ritual vodú distorcido, a jornada de João toma rumo à resolução. As forças sombrias que antes o atormentavam se dissipam lentamente como névoa ao amanhecer, e ele reconstrói sua identidade, uma síntese entre as tradições ancestrais do Ziara e a nova era digital em que vive. O vilarejo retorna à sua rotina cotidiana, mas João agora vê com mais profundidade, percebendo os mistérios antigos entrelaçados na complexa tapeçaria da realidade moderna, onde novas danças de fumaça continuam a ser realizadas em segredo, escondidas à compreensão humana. Ele se tornou não apenas um observador do mundo natural e sobrenatural, mas também parte integrante desse equilíbrio delicado que sustenta a harmonia no rio Itapocuia. A névoa matinal se espalha sobre as águas do rio Itapocuia, como uma cortina suave que retira o véu das alucinações noturnas. João sente um peso soltando-se de seus ombros, não é mais a carga da luta contra forças desconhecidas, mas a leveza de ter encontrado seu lugar no universo vasto e indiferente. O rio agora reflete uma calma renovada.
Os tons habituais de azul profundo e verde esmeralda voltam ao cenário natural que tanto amou desde criança. Naquele momento de claridade, João começa a reconstruir sua identidade como guardião do ciclo ancestral dos espíritos protetores da água. Ele percebe a necessidade de ser um elo equilibrado entre o mundo natural e as alucinações digitais que uma vez ameaçaram consumi-lo. O processo é lento, mas cada passo ao longo das margens do rio fortalece sua resolução. Aceitar a interseção delicada entre os mistérios antigos e as realidades modernas. O vilarejo retoma seu ritmo cotidiano, como se acordasse de um pesadelo. As crianças correm para o riacho com seus brinquedos infláveis. Os adultos voltam às suas atividades diárias sem mencionar os eventos que abalaram a comunidade semanas atrás. João observa tudo isso com uma nova perspectiva, compreendendo, por fim, as danças de fumaça secretas que continuam no cerne do rio e da floresta. Ele agora vê esses mistérios não como ameaças à sanidade, mas como parte integrante da riqueza espiritual que o cercou toda a vida. Enquanto caminha ao longo das margens do rio em um dia ensolarado, João sente uma conexão profunda com tudo ao seu redor. O movimento dos peixes nas águas claras se torna como dançarinos silenciosos num teatro natural. Os sons da natureza, o canto das aves e a brisa suave que agita as folhas são música para seus ouvidos curados. O medo antes intenso agora é um eco distante. Em vez disso, surge uma sensação de paz. Ele entende que seu papel como guardião não exige controle absoluto sobre os elementos desconhecidos do universo. Ao contrário, requer harmonização com eles. A cada amanhecer e crepúsculo subsequente, João reconstrói sua compreensão da vida. Ele aceita a vastidão cósmica não como uma ameaça à humanidade, mas como um lembrete de que existem forças maiores em jogo, forças às quais ele pertence e com as quais deve viver em sintonia. O rio Itapocuia volta a ser o guardião da sua sanidade e do seu lar. Suas águas, agora mais claras e límpidas, simbolizam um futuro onde as novas danças de fumaça continuam invisíveis à compreensão humana. Com o passar dos dias, João compartilha com seus vizinhos a sabedoria que adquiriu. Ele fala sobre respeito e aceitação do desconhecido, ensinando às crianças pequenas histórias antigas entrelaçadas com as lições de suas experiências alucinatórias. O vilarejo, embora não compreenda a profundidade das revelações que João experimentou, sente uma mudança no ar, um espírito renovado de apreciação pelo mundo natural e por aquilo que o cercam. A jornada do pescador, agora transformado em guardião equilibrado entre mundos, se torna a epopeia viva da comunidade. A cada novo amanhecer sobre as margens do rio Itapocuia, João renova sua promessa de proteção não apenas à água e suas criaturas, mas também às memórias ancestrais que carregam o legado dos Iara em seu peito. A narrativa, então, conclui-se num clímax interno, a reconciliação entre João e as forças cósmicas indiferentes. Ele se torna um guardião não só do rio, mas também da compreensão de que o maior medo, ser devorado pela escuridão ancestral, é na verdade uma porta para o entendimento profundo das interligações entre todas as formas de vida e os mistérios do universo. As alucinações digitais perdem seu terror, tornando-se aliadas em sua busca contínua pelo equilíbrio. João se enraiza mais profundamente no vilarejo, um farol para aqueles que buscam harmonia entre o conhecido e o desconhecido. No final desta jornada, a verdadeira resolução não está na vitória sobre as forças sombrias, mas em sua transformação. Uma aceitação completa do papel de João como parte da vastidão cósmica. E assim, enquanto novas danças secretas continuam sob o véu das águas e nas folhas que balançam ao vento, a vida no povoado segue, agora com um novo senso de respeito pelas forças invisíveis que os rodeiam, uma comunidade unida pela compreensão daquele que aprendeu a dançar entre fumaça e água. Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.